Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de mais um sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Universidade Financeira. Hoje eu quero começar de um jeito diferente, eu quero começar dando um spoiler para você, contando para você que daqui a mais ou menos 2 semanas, na metade de outubro, um pouquinho antes talvez, a gente vai começar 2 séries novas sobre trade, pois é, sobre negociações na Bolsa de Valores com alto risco, ok? Eu não quero propor a você que você simplesmente comece a mudar a sua estratégia de investimento, mas simplesmente eu quero apresentar isso para você e eu vou fazer isso da melhor forma possível na prática. Então a gente vai ter 3 forças-tarefas aí. Aos domingos a gente vai com uma série ao ar sobre teorias a respeito do day trade que a gente vai, pasme ou não, colocar em prática juntos na segunda-feira. Você vai ver, eu vou fazer tudo para que na segunda-feira seja o dia prático a respeito desse assunto. Então vou mostrar a tela do meu computador, fazer as coisas na prática com você desde o início, desde começar uma corretora, quem você deve seguir, até porque se você segue a gente lá no Instagram, se você não faz, eu recomendo que você faça isso. Se você segue a gente lá no Instagram, eu sempre digo para você, você precisa ter exemplos que chegaram onde você quer chegar. Então eu vivo aquilo que eu pratico, você vai ver na prática isso, como eu planejo as coisas que eu quero aprender, como eu planejei começar fazendo isso, ok? Como eu tenho vários dias positivos e quem eu sigo, quem são os meus mentores nessa área daí, para que você possa segui-los também, assim como eu faço, e eu vou te mostrar como eu sigo eles na prática também às segundas-feiras. E a terceira força-tarefa nada mais é do que simplesmente a Escola de Finanças, onde lá vão ter cursos práticos dentro desse assunto. Se você gostou, eu quero dizer para você, eu gostei ainda mais, ok? Então vamos começar a aula de hoje, espere, daqui a mais ou menos umas 2 semanas a gente vai começar essas séries novas aí, beleza? Bom, vamos começar a aula de hoje a gente vai conversar sobre a CBLC, ou seja, a nova Câmara de Ações da Bovespa, tá? A CBLC foi extinta, ela mudou de nome para Câmara de Ações e Renda Fixa, beleza? E isso vai, renda fixa privada, e isso vai ajudar muito você a já começar a entrar no clima aí da renda variável, beleza? Vamos começar então dizendo para você o que é a renda fixa, ou a CBLC. A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou CBLC, mudou de nome e agora é Câmara de Ações e Renda Fixa Privada. Ela é uma empresa com fins lucrativos, registrada sob a forma de sociedade anônima e também é responsável pela custódia das ações e outros títulos privados no mercado financeiro brasileiro. Pedro, o que são custódias de ações? Custódia de ações nada mais são do que a custódia nada mais é, na verdade, do que guardar, ok? Guardar aquelas ações pro investidor. Então, quando você compra ações, essas ações ficam guardadas na CBLC. Quando você compra renda fixa privada, essa renda fixa privada, esses títulos aí, eles ficam guardados na CBLC. Então a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, para você entender exatamente o que fica lá e o que não fica lá, beleza? Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou Câmara de Ações, como a gente vai chamar por ser o seu novo nome. Possui sede na capital do estado de São Paulo e provê serviços de compensação, liquidação e controle de risco das operações. É uma organização autorreguladora, mas é supervisionada pela CVM. O que faz aí a CBLC? Quando você faz uma compra ou venda de ações, tanto o comprador quanto quem está vendendo precisa de garantias de que os negócios vão ser efetuados. Ou seja, o comprador precisa de garantia de que ele vai receber os títulos ou as ações e o vendedor precisa de garantia de que ele vai receber o dinheiro proveniente da venda. Essa transação ela é bastante complexa e ela envolve todo um sistema que é informatizado. O que significa isso, Pedro? Digital, para que ela seja concretizada, tá? Você não precisa saber detalhes sobre o processo de liquidação. Quem cuida de tudo isso é a Câmara de Ações. Ela é a contraparte garantidora do processo de liquidação. A Câmara de Ações ela oferece serviços de alocação e liquidação para todas as operações realizadas nos ambientes de negociação da Bolsa de Valores. Por isso ela é tão importante, tá? Ela executa todos os serviços de compensação, liquidação e controle de risco das operações que são realizadas no mercado de capitais. Então, para quem opera no mercado brasileiro de ações, uma coisa é quase certa. Além da liquidação das operações, a custódia, que agora você já sabe o que é, dos papéis, ela vai sempre passar pela Câmara de Ações, que também é responsável por enviar os relatórios descrevendo as operações e posições de cada investidor no mercado acionário. Se você já investiu em ações alguma vez, e eu vou mostrar para você um exemplo disso nessa nova série que a gente vai começar de Day Trade, porque também tem a ver com você investir em ações, tá ok? No meu caso, enfim, depois você vai aprender um pouco mais sobre isso, que a gente nem sempre opera só com ações, a gente opera muito no mercado futuro, com derivativos. Mas depois fica tranquilo que eu vou te mostrar tudo isso na prática, desde o zero, tá?
Bom, vamos lá. Quando você opera com ações, é normal você receber relatórios sobre as operações que você fez naquele dia, naquela semana ou naquele mês, dependendo da periodicidade, beleza? E quem manda isso para você, quem envia esses relatórios é a antiga CBLC, a famosa Câmara de Ações. O órgão ele tem a tarefa de executar os serviços de compensação, liquidação e controle de risco das operações realizadas na Bovespa, tanto no mercado à vista, quanto no de opções e também no de futuros. E isso é muito importante você entender, porque a gente vai trabalhar bastante com o mercado futuro. Bastante com o mercado futuro para day trade, beleza? Também para renda variável. Por quê, Pedro? Porque é o que dá mais dinheiro no curto prazo. E a gente estando no Brasil, a gente sabe que a visão de longo prazo ela é muito comum, porque a gente não tem tanta aptidão ao risco. Mas a visão de curto prazo, ela é muito mais... chama muito mais a nossa atenção. Por quê? Porque a gente precisa muito mais de dinheiro, beleza? Basicamente isso. A Câmara de Ações liquida operações realizadas por meio dos sistemas de negociação Puma e Bovespa Fix. O que é o Puma, Pedro? Puma negocia títulos de renda variável, mercado à vista e de derivativos, são opções termo e futuro. E o Bovespa Fix negocia títulos privados de renda fixa, que são operações definidas no mercado à vista. A Câmara de Ações atua também como depositária central de ações e de títulos de dívida corporativa, além de operar programa de empréstimo sobre esses títulos, que é o BTC, que a gente não vai conversar hoje, tá? Com garantia na Bovespa, da Bovespa. Contas individualizadas permitem a identificação do investidor final das operações realizadas. Então, resumindo aqui, a Câmara de Ações faz a guarda centralizada dos ativos, compensa as operações, liquida as transferências de recursos entre os investidores, no caso quem compra e quem vende, e além disso, a Câmara de Ações também opera o BTC, ou seja, o Programa de Empréstimo de Ações e Títulos. Vamos contar um pouquinho da história dela aqui. A CBLC ela foi criada em 97, quando a Bovespa, então, a divisão de patrimônios da Bovespa foi dividida, beleza? E ela respondeu aí, ela veio sanar uma carência do mercado de capitais brasileiros, que até então não dispunha de uma moderna e eficiente estrutura de clearing e custódia, tá? O serviço de custódia fungível CBLC, além de atuar como depositária de ações das companhias abertas, das SAs, né, foi desenvolvido para prover o mesmo tipo de serviço para outros instrumentos financeiros, como certificados de privatização, debêntures, certificados de investimento, cotas de fundos imobiliários, ok? E títulos de renda fixa privada. Já tendo sido uma empresa com fins lucrativos, ela é hoje um departamento da BMF Bovespa, responsável pela custódia das ações e outros títulos privados no mercado financeiro brasileiro. Então, a CBLC, a Bovespa ela tinha uma divisão de patrimônios, beleza? E ela foi dividida, e então nessa divisão surgiu a CBLC em 97. E ela era uma companhia de capital aberto, beleza? Agora ela não é mais uma companhia de capital aberto e ela é um departamento dentro da Bovespa, tranquilo? Se ela continua de capital aberto ou não, tanto faz. A questão é que agora ela foi incorporada e ela é uma divisão, um patrimônio aí, um departamento dentro da Bovespa. Qual a importância da CBLC? Ela foi lançada com um capital de aproximadamente 203 milhões. Hoje, o serviço de custódia da Câmara de Ações responde pela guarda de mais de 6 trilhões de ações de companhias abertas, debêntures e certificados de investimento. E é responsável pela liquidação de 95 ou mais por cento dos negócios realizados no mercado brasileiro de ações. Atualmente, no Brasil, poucas empresas emitem certificados físicos, como títulos ao portador. Assim, a maior parte dos valores em custódia na Câmara de Ações é mantida em forma escritural, que é o significado de fungível, ok? O que agiliza os processos e diminui a burocracia na hora de efetuar a transferência dos ativos em negociação. Isso é importante você entender, porque muita gente, quando ela compra ações, elas ainda estão com a mentalidade de lá de trás, quase 100 anos atrás, quando lá na Bolsa dos Estados Unidos, no Wall Street, as pessoas compravam ações e elas eram emitidas em papel. Você ganhava um certificado de que você era o detentor daquelas ações, ok? Hoje não mais. Hoje isso tudo está em forma escritural, forma fungível. Isso agiliza os processos. Isso faz com que a gente consiga fazer compra e venda de ações, ou de mercado futuro, ou de derivativos, ou de opções, ou de debêntures, de uma forma muito mais rápida, beleza? Por isso é importante você entender a importância da Câmara de Ações. Atualmente, a CBLC, a Câmara de Ações, é responsável por todos os processos de custódia de ações e títulos no mercado de capitais do país. Todos os processos de custódia de ações e títulos do mercado de capitais do Brasil.
compondo a estrutura principal da BMF Bovespa. Mas Pedro, quem faz parte? Bom, participam do sistema da Câmara de Ações como agentes de compensação, bancos e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Os agentes de compensação, eles são sempre divididos em 3 categorias, preste atenção. Tem os agentes próprios, os agentes plenos e os agentes específicos. Vamos falar sobre cada uma delas. Os agentes próprios são aqueles que liquidam apenas os negócios que foram conduzidos por eles em nome próprio ou no nome de clientes, incluindo empresas do mesmo grupo econômico e fundos de investimentos que são administrados por essas empresas do mesmo grupo econômico. Os agentes plenos liquidam adicionalmente, ou seja, além daquilo que os próprios também liquidam, operações que são conduzidas por terceiros, ou seja, outras corretoras e investidores qualificados, tais como fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e por aí vai, beleza? Investimentos de terceiros. E agentes específicos são aqueles que possuem funcionalidades direcionadas ao mercado de renda fixa privada. Todas as operações realizadas na Bovespa devem, por obrigação legal, identificar o investidor final de determinada negociação. Essa tarefa ela é realizada pelos agentes intermediários, que são as corretoras, tá? Sendo que os dados fornecidos são confidenciais e as únicas pessoas com acesso a essas informações são os funcionários responsáveis pelo monitoramento do mercado. Vamos entender agora como é que funciona aí a Câmara de Ações. Normalmente, a liquidação é feita com compensação multilateral de obrigações. O que significa isso? À medida que os títulos são entregues, o serviço de custódia da Câmara de Ações transfere os mesmos da conta do titular vendedor para a conta do novo titular comprador. Isso significa compensação multilateral de obrigações, tá? Multilateral, não deixe esses termos aí ficarem na sua cabeça não. Multilateral o que é? Quando os dois lados trabalham juntos, beleza? Ou seja, assim que os títulos são entregues, eles saem da titularidade do vendedor e passam para a titularidade do comprador. O ciclo de liquidação de operações na Câmara de Ações ele é completado em 3 dias. A entrega dos títulos ocorre em D mais 2, ou seja, no dia que aconteceu a transação mais 2 dias, e o pagamento é realizado em D mais 3, no dia que ocorreu a transação mais 3 dias, ou seja, 3 dias depois do dia que ocorreu a transação, 3 dias úteis. Vale destacar que as negociações negociadas em D mais 0, elas ficam bloqueadas, ou seja, no dia que aquela negociação é feita, ela é bloqueada. Ah, Pedro, eu fiz uma negociação, porra, e até agora não entrou, até agora não recebi um relatório. Beleza, espera 2 dias, ok? O que vai acontecer? A entrega dos títulos vão acontecer para você e espera 3 dias para que esse pagamento aconteça, seja você do lado vendedor ou seja você do lado comprador. Beleza? É por isso que é importante você entender o processo. Bom, por que elas ficam bloqueadas? Elas ficam bloqueadas até o pagamento seja concluído. Em situações específicas previstas no regulamento, esse processo ele pode ser executado em tempo real, operação por operação. Os pagamentos são realizados por meio da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, a famosa CETIP. Se você não sabe o que é CETIP, digita CETIP Universidade Financeira aí numa nova aba do seu navegador ou assim que esse vídeo acabar. CETIP Universidade Financeira, que a gente já contou para você o que é a CETIP. A CETIP ela vai atuar em todo o território nacional por intermédio de uma rede própria de comunicação eletrônica interligada a praticamente todas as instituições financeiras do país. A liquidação financeira final é feita por intermédio do STR. E nas operações de compra e venda de título, o sistema observa a entrega contra pagamento para operações no mercado secundário e para o mercado primário. A transferência de custódia, no caso dos títulos de renda variável e dos títulos privados de renda fixa, é feita diretamente na depositária central da BMF Bovespa. O dia da liquidação vai depender do tipo de mercado e do momento que a operação é registrada. Por exemplo, títulos privados de renda fixa. O dia da negociação para as operações registradas até 13 horas. No dia mais um dia útil depois da negociação para as outras operações dos títulos privados de renda fixa. Títulos de renda variável, terceiro dia útil depois do dia da negociação. A termo, no dia do vencimento, beleza? Futuros, terceiro dia após o vencimento e opções, primeiro dia após o dia da negociação. Porém, existem casos e casos. Por exemplo, existem casos de inadimplência, existem casos em que o sistema pode falhar. Pedro, será que existe isso? Se existe isso, ora, por que não corrigem? Bom, não vamos entrar nesse mérito, vamos simplesmente falar dos 2 casos, o que acontece nesses 2 casos para você estar preparado, beleza? Vamos lá. Em caso de inadimplência, a Câmara de Ações garante a liquidação das obrigações de um agente de compensação, seja ele pleno ou próprio, que esteja realizando a venda ou compra de títulos em relação aos demais agentes de compensação. O que significa isso? Ela garante, ou seja, houve a inadimplência de um lado, vendedor, se você está comprando, ok? Eu estou comprando as ações de alguém e aconteceu a inadimplência desse lado vendedor,
ou eu estou vendendo as ações para alguém e aconteceu inadimplência desse lado comprador, então a Câmara de Ações garante essa liquidação, beleza? Vamos continuar. Já os agentes de compensação plenos, eles vão responder pela eventual inadimplência das corretoras a eles vinculadas, e essas, no caso a corretora, tá? Pela inadimplência dos clientes delas. Para garantir o pagamento de uma operação, em caso de inadimplência de um participante, a Câmara de Ações criou aí um fundo de liquidação. Preste atenção. Esse fundo de liquidação ele é formado por cotas provenientes dos agentes de compensação que contribuem com quantias proporcionais aos riscos das posições sob responsabilidade de cada um, além de uma contribuição institucional da própria CBLC, ou Câmara de Ações. Vamos prestar atenção aqui. Preste atenção. Se existem casos de inadimplência, esses casos podem acontecer, devem existir garantias, tá? Então a Câmara de Ações criou esse fundo aí de liquidação para justamente poder liquidar as ofertas quando acontecerem as inadimplências e ganharem um tempo para ir cobrar os agentes plenos que vão cobrar a corretora e as corretoras que vão cobrar os clientes. Tranquilo até aí? Beleza. Só que o que acontece? Quando eu e você fazemos uma operação, a corretora ela sabe disso, tá? E os agentes plenos ou agentes próprios, eles sabem disso. Então, esses agentes plenos, de acordo com a nossa operação, de acordo com o tamanho dela, seja grande ou pequena, eles vão colocar uma margem, uma garantia dentro desse fundo para poder liquidar esse risco caso exista alguma inadimplência. Ou seja, eu realizei uma operação aqui, eu dei um start lá de compra numa determinada ação, num determinado lote de ações, beleza? Pode chegar um momento em que eu não vou conseguir liquidar essa operação, que eu não vou ter dinheiro para liquidar essa operação se essas ações caírem bastante, e aí eu vou lá e realizo a venda e eu fico negativo na minha conta, tá? Os agentes, eles já sabem disso, a corretora ela já sabe disso, então ela se prepara para esse risco, colocando nesse fundo uma margem de garantia para justamente liquidar essa operação, para que quem está comprando agora as ações que eu estou vendendo, que eu não tive capacidade e não consegui manter na minha carteira, ok? Ela vai garantir que essas ações sejam aí liquidadas. Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Só uma coisa antes. A Câmara de Ações ela também entra com grana dentro desse fundo, beleza? Ou seja, todo mundo contribui para esse fundo, então esse fundo ele garante que a liquidação vai acontecer, seja você o comprador ou o vendedor, em caso de inadimplência. Tranquilo? Tá mais calmo agora? Vamos conversar sobre em casos de falha, o que acontece? Bom, na prática é muito difícil que existam falhas durante esse processo daí. Mas a Câmara de Ações tem todas as ferramentas de controle de risco para evitar, ou então, se não conseguir evitar, agir de uma forma rápida caso as falhas ocorram. Uma das possíveis causas para as falhas pode ser aí a falta de títulos disponíveis para entrega nas operações. Caramba, Pedro. E o que acontece? A Câmara de Ações só disponibiliza os títulos para as custódias após a liquidação da operação. O investidor, pessoa física, não deve se preocupar com a segurança das suas transações. Todos esses mecanismos de defesa são para casos mais complexos de insolvência no sistema financeiro. O que deve ficar claro é que todo o processo de liquidação é bastante seguro e conta inclusive com a garantia de sistemas do Banco Central para casos extremos. Existe mais uma caca, né? Alguma porcaria que pode acontecer no meio do caminho, além da inadimplência, além das falhas que agora já ficaram claras para você, a corretora pode quebrar. Pedro, essa é a dúvida mais comum de todo mundo. O que eu faço no caso da corretora quebrar? Muito simples, vamos responder isso agora para você. Quando alguém compra ações na bolsa, essas ações, depois de serem liquidadas, elas devem ser guardadas, ou seja, custodiadas na Câmara de Ações. Muita gente pergunta, o que pode acontecer caso a corretora em que seu cliente venha quebrar? Ou então, a resposta é nada. Nada, ou quase nada. As corretoras são apenas intermediárias no processo de compra e venda de ações. As ações compradas, elas permanecem custodiadas na Câmara de Ações, mesmo que uma corretora quebre. As ações do cliente vão permanecer intactas junto à Câmara de Ações. O único e pequeno risco que o cliente vai estar sujeito é de perder o dinheiro que está disponível na conta da corretora. Ou seja, aquele dinheiro que ainda não foi utilizado para a compra de ações. Cada investidor possui uma conta individual junto à Câmara de Ações. E através dessa conta é possível identificar os direitos de propriedade sobre um ativo em caso de solvência ou quebra de um agente de custódia, ou seja, as corretoras. As corretoras elas são agentes de custódia que são intermediários entre você, a Câmara de Ações, o mercado, né? O mercado envolvendo também a Câmara de Ações. Então o que acontece? Quando a corretora quebra, o seu dinheiro, os seus ativos, na verdade, aquilo que você liquidou, que você comprou ou que você vendeu,
está guardado na Câmara de Ações, então você não precisa se preocupar. Você pode, inclusive, mudar de corretora e transferir os seus ativos para aquela nova corretora. Isso é super tranquilo, isso é super comum de acontecer. Não as corretoras quebrarem, ok? Mas isso é super comum de acontecer. Na Escola de Finanças a gente ensina como escolher corretoras, e todas as corretoras que a gente ensina a escolher lá possivelmente não vão quebrar ao longo prazo, porque a gente tem uma técnica para isso, tá? E a gente ensina isso lá e não lembro se esse curso está de graça ou premium. Mas é só você clicar no primeiro link aqui e descobrir. Mas, enfim, o que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é aquele saldozinho que está na conta da corretora para você realizar suas operações, esse sim você pode perder. De qualquer forma, você tem os seus ativos protegidos, ou seja, aquilo que já foi liquidado, está na Câmara de Ações, beleza? Vai permanecer intacto lá. Bom, só uma observação aqui para a gente finalizar. O investidor pode consultar a qualquer momento o extrato da sua custódia, utilizando o número da sua conta e a sua senha diretamente no site da Câmara de Ações, através do canal eletrônico do investidor no site da cblc.com.br. Para isso, basta solicitar a sua conta e a sua senha junto à sua corretora. O mesmo site também pode ser consultado por você, ok? Para você poder descobrir maiores detalhes e cálculos sobre o sistema de funcionamento da Câmara de Ações. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo dos mais importantes que a gente já gravou aqui. Eu espero que você esteja se sentindo animado, porque a gente falou sobre muitas coisas da renda variável e a partir de agora a gente vai começar a falar bastante de renda variável. Então, fica ligado na Universidade Financeira, se inscreve no canal o máximo que você puder, clica no sininho, clica onde você quiser, mas receba os nossos conteúdos diariamente porque vai valer a pena. A gente está chegando num próximo nível e vai valer a pena pra caramba. Um forte abraço e vai curtir o seu final de semana, por favor. Tchau, tchau!